Machado de Assis, o gênio da arte da palavra. 2008 marca o centenário da morte de Machado de Assis. Nesse ano, a imprensa, a Academia Brasileira de Letras, várias universidades no Brasil e no exterior prestam homenagens a esse grande nome da literatura ocidental. Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, cronista, contista, romancista, poeta, teatrólogo e tradutor, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Seu pai foi o operário Francisco José de Assis, mulato, pintor e dourador de móveis, e sua mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, era de origem açoriana. Aos 6 anos de idade, perdeu a única irmã. Aos 10 anos, sua mãe faleceu. Mais tarde, seu pai casou-se com uma doceira. Ainda na adolescência, sofre mais uma perda, a morte de seu pai. Sua infância dividiu-se entre a casa da madrinha rica e a casa dos pais pobres. Aos 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto intitulado A Ilustríssima Senhora D.P.J.A., procurando não citar nomes, que foi publicado no Periódico dos Pobres, número datado de 3 de outubro de 1854. Autodidata, aprendeu francês e inglês. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, escritor de Memórias de um Sargento de Milícias. Machado foi e continua sendo o principal autor, o principal escritor da literatura brasileira. Porque Machado tem uma característica essencial. Ele é o autor que, ao final do século XIX, sintoniza a literatura brasileira com a grande tradição da literatura ocidental, aquela tradição que indaga a identidade do indivíduo e, sobretudo, a identidade do indivíduo em conflito com as forças sociais. Daí porque muitos denominam o romance machadiano como romance psicológico, por causa dessa ênfase na individualidade e na identidade. Ora, na passagem do século XIX para o século XX, esse é o problema que estará sendo tratado por autores como Maupassant na França, como Chekhov na Rússia, como Catherine Mansfield um pouco mais tarde na literatura anglo-saxônica. Por isso eu dizer que Machado é aquele autor que, sucedendo a autores muito circunstanciados, como José de Alencar, Macedo, que faziam romance de costumes, fotografia de paisagem, ele, Machado, vai sintonizar a literatura brasileira com a grande tradição da literatura ocidental, aonde se inscrevem os outros autores que eu acabo de mencionar. Por outro lado, Machado é um escritor que, na sua temática, vai abordar, na passagem do século XIX para o século XX, uma temática, uma problemática que já será característica de determinadas correntes do pensamento moderno, aquelas correntes que vão se formar entre as duas guerras mundiais. Machado, de certa maneira, nas suas personagens, romances como Memorial de Aires, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, ele antecede uma frase canônica que vai ser dita por Sartre um pouco depois. Jean-Paul Sartre dirá: o inferno são os outros. E nas narrativas de Machado, seja nos romances ou nos contos, parece que há um eixo fundamental em que o problema que sempre volta a ser considerado é o problema da alteridade do conhecimento do outro como uma área altamente problemática.
Nesse sentido, Machado, sendo um autor realista de fins do século XIX, ele já antecede em grande parte a grande questão que será a questão da literatura moderna, da literatura do século XX. Né? Quem é o outro, quem sou eu? Essa será a grande temática do existencialismo. Aí surgem livros como, no caso do romance, Dom Casmurro, ou no caso do conto, As Histórias Sem Data, que vão então apresentar ou dimensionar dentro do quadro da literatura brasileira um autor que, de fato, como eu disse, não foi ultrapassado nem antes nem depois, ainda é o nosso maior e o nosso mais importante narrador. Em 1858, era revisor e colaborador no Correio Mercantil. E em 60, a convite do amigo Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Aos 20 anos, já escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral. Escreveu também para A Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, nos quais publicou grande parte de seus contos. Publicou seu primeiro poema, Ela, no jornal A Marmota Fluminense. Já em 1860, havia começado a escrever crônicas para o jornal Diário do Rio de Janeiro. Em 1866, conheceu Carolina, irmã de um poeta amigo. Apesar de 5 anos mais velha, Carolina, que viera de Portugal para cuidar do irmão, se apaixonou por Machado. Ambos sofreram a represália da família devido ao preconceito da cor. Tímido e epilético, Machado teve em Carolina a serenidade que precisava para sua vida literária. Machado de Assis é o romancista brasileiro de dimensão universal que talvez melhor tenha explorado as sutilezas da alma feminina. Entretanto, não encontramos nos seus romances arroubos ou manifestações entusiasmadas dos afetos femininos. Ele parece reservar e condensar toda a sua sensibilidade e o seu amor por uma mulher quando ele escreve o soneto após a morte de Carolina. É tão delicadamente sofrido este soneto que ele parece ter um certo pudor em manifestar toda esta dor e se socorre um pouco da tessitura camoniana para falar de sua dor. Entretanto, numa carta que ele escreve ao seu... Análise psicológica, com um tom pessimista e cético, tendo como pano de fundo o Rio de Janeiro, capital do Império até então, em plena sociedade escravocrata. Eu sou antes um leitor do Machado de Assis do que um estudioso de Machado. Porque eu acho que a gente tem que ter pelo menos 2 características para ser um bom leitor de Machado, que são o ceticismo e o pessimismo. Então tem algumas passagens, especialmente das Memórias Póstumas, às quais eu sempre retorno assim, em diferentes momentos da vida, né? Então, quando se trata, por exemplo, de falar sobre ironia, a gente tem que ir para o Machado de Assis, né? Quando tem que falar sobre pessimismo, tem que ir para Machado de Assis. Quando a gente quer falar sobre
digamos assim, sobre a descrença, né, da natureza humana, a gente vai para Machado de Assis. A fina ironia construída por uma inigualável precisão de linguagem está nas intervenções do narrador, que comprova, através da descrição das atitudes das personagens, a ambiguidade humana, o mundo das aparências de uma sociedade carioca que deseja ascender socialmente. Para mim, Machado de Assis foi principalmente um mestre da escrita. Eu me lembro muito bem das primeiras surpresas que tive lendo Machado de Assis, que era a capacidade que ele tem de concentrar o máximo de significado com poucas palavras escolhidas, sem nenhum adjetivo. Machado de Assis escreve sem adjetivos e progressivamente buscando uma simplicidade cada vez maior. Quer dizer, com Machado de Assis eu descobri que escrever bem não é escrever complicado, pelo contrário, escrever bem é escrever cada vez mais simples. E à medida que fui conhecendo a obra de Machado, né, fui me convencendo disso, e quando li uma carta de Mário de Alencar ao Machado de Assis, comentando o seu último romance, Memorial de Aires, confirmei essa visão. Quer dizer, Mário de Alencar diz ao mestre Machado de Assis que nessa obra ele alcançou o máximo da simplicidade, alcançou o ideal da simplicidade da escrita. Então esse é um aspecto, né, que sempre me chamou a atenção. E um outro, que quem presta atenção para aprender a escrever, como é o meu caso, a competência técnica que o Machado de Assis tem para montar as cenas narrativas. Ele escreveu antes do cinema, mas há sequências narrativas que são cinematográficas. Ele consegue dar essa dimensão da imagem em movimento. Eu citaria para o leitor conferir a cena em que Bentinho e Capitu estão no quintal de Dona Glória e, de repente, alguém aparece. Toda a cena é montada dentro de um ritmo visual cinematográfico, né? E para quem acha que Machado de Assis só estava preocupado com grandes temas filosóficos, leia, por exemplo, a primeira versão que ele escreveu da última página do Memorial de Aires e a versão final. Na primeira versão, ele dizia que o personagem estava com as mãos enfiadas no bolso das calças. Ele riscou e escreveu, com os polegares enfiados nos bolsos do colete. Essa minúcia, essa preocupação mostra que Machado de Assis é realmente um narrador preocupado com duas coisas, com a imagem da cena e com o máximo de simplicidade possível da linguagem. Machado de Assis seduz o leitor e o captura para dentro do texto, não só pela maestria com que narra suas histórias, mas também através do recurso da metalinguagem que utiliza para falar sobre o próprio modo de narrar. O primeiro livro publicado por Machado de Assis, aos 22 anos, foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Em 1862, era censor teatral. Seu primeiro livro de poesia, intitulado Crisálidas, saiu em 1864. O primeiro romance de Machado, intitulado Ressurreição, saiu em 1872, quando o autor contava com 33 anos. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim a carreira de burocrata que lhe seria até o fim o meio principal de sobrevivência. Em 1874, publicou em O Globo o romance A Mão e a Luva. Intensificou a colaboração em jornais e revistas, como O Cruzeiro, A Estação, Revista Brasileira, sempre escrevendo crônicas, contos, poesias, romances, que iam saindo em folhetins e mais tarde eram publicados em livros.
que eu destacaria entre os contos do Machado de Assis são principalmente dois temas fundamentais. Primeiro, o relativismo dos conceitos e dos valores, e, em segundo lugar, a grande valorização da aparência, que ele chama de alma exterior. Estariam no primeiro caso contos como, por exemplo, Alienista, que é excepcional, onde nós temos um médico, psiquiatra, que resolve fazer uma pesquisa muito curiosa. Quais são os limites entre a razão e a loucura? Para isso ele constrói uma casa, que ele chama de Casa Verde, que é um manicômio, e começa a colocar para dentro do manicômio todas as pessoas que ele acreditam que praticam algum tipo de irracionalidade. Lá se vão os teimosos,